Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a ela: Não tenhas medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, meu refúgio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, meu refúgio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nestes 50 dias, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebraremos esse tempo pascal. E vocês poderão contemplar que nas igrejas, aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, nós teremos o Círio Pascal, exatamente essa expressão do ressuscitado no meio de nós, para nós nos recordarmos que é Páscoa, esse tempo alegre que o Senhor nos dá, esse tempo da ressurreição, que já é também, meus irmãos e minhas irmãs, aqui nessa terra, um antigozo daquilo que nós experimentaremos na eternidade. Eu gostei muito do que nós escutamos praticamente no penúltimo refrão do Salmo, hoje da liturgia, que dizia exatamente assim: Eis porque meu coração está em festa. O nosso coração precisa estar em festa. Nós cristãos precisamos manifestar nas nossas redes sociais, nós precisamos mandar mensagens, porque o nosso coração está em festa. Nós não servimos um Deus que está morto, nós servimos um Deus que está vivo, que está ressuscitado, que está no meio de nós, que não nos abandonou, que venceu exatamente o sepulcro, que venceu, meus irmãos e minhas irmãs, toda essa realidade de morte. Nós até mesmo sabemos, até mesmo pela primeira leitura, aquilo que Pedro, tomado do Espírito Santo, depois de vencer o medo, depois ele mesmo ter contemplado com os olhos dele o Senhor ressuscitado, ele falando para o povo judeu: olha, o túmulo de Davi nós temos até hoje, e Davi continua nesse túmulo, mas o túmulo de Jesus Cristo é diferente. Vocês que já foram na Terra Santa sabem que o cenáculo é muito próximo do túmulo de Davi. E Pedro estava mais ou menos ali, é muito próximo. Então Pedro estava anunciando, diferentemente de todos os fundadores aí de religião, que Deus se manifestou, o único que ressuscitou, que venceu a morte, que o túmulo dele está vazio. E essa não é simplesmente a única realidade do sinal da ressurreição do Senhor. Seria muito pouco o túmulo vazio, simplesmente. Mas a manifestação, os sinais que o Senhor foi dando aos discípulos ao longo de toda a história, principalmente dos primeiros discípulos, porque a nossa fé, ela é uma fé apostólica.
E olha como hoje o Evangelho nos narrou, meus irmãos e minhas irmãs, essa experiência das mulheres que se encontraram com Jesus Cristo no caminho. Elas chegaram ali no túmulo, encontraram aquele anjo que disse para elas: não, ele não está aqui mais não. Ele não está aqui não, vai lá dizer aos discípulos. E elas saíram apressadamente, saíram correndo para anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu digo para vocês que estão em casa, digo para mim também, para cada um de nós. Digo para o Rubens, para a Tânia, para os meus irmãos que estão aqui. Elas saíram correndo. Já viu que às vezes, infelizmente, tem pessoas que são acomodadas para tudo aquilo que é para Deus? Ah, para Deus é o amanhã. Para Deus não precisa pressa. Vamos deixar como está. Vamos deixar as coisas indo tranquilamente. Sabe aquele espírito de tartaruga? Né? Às vezes nós temos na igreja cristãos tartarugas. Essas mulheres saíram apressadamente, porque o que é do alto nos chama a ter pressa. Não é? O que é do alto, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos realmente anunciar, nós devemos correr, nós devemos propagar. Nós precisamos montar estratégias como essas mulheres. E Deus foi muito sábio, Jesus Cristo principalmente, deu na missão para essas mulheres falarem. Será por quê, né? Que nenhuma das mulheres possa me ofender. Mas existe uma realidade teológica, tá? Vocês talvez estão pensando: ei, o padre está chamando a gente de quê? Não, não é não. É vocês que estão se denominando aí. As mulheres não tinham, podemos assim dizer, as crianças, as mulheres, elas não tinham a voz naquela cultura, não é? Então Jesus Cristo escolheu exatamente testemunhas, entre aspas, que talvez não tinha crédito nenhum. As mulheres, bastam vocês verem os relatos do Evangelho, algumas vezes mencionam, por exemplo, da multiplicação dos pães. Contam ali as pessoas, mas não coloca nem mulher, nem criança. Então, eu brinquei um pouquinho aqui, mas as mulheres indo, anunciando essa realidade, era sinal que alguma coisa estava diferente. Realmente, o Senhor escolheu talvez aqueles que poderiam, eu não sei qual foi a cabeça de Jesus, mas deu certo. Deu certo. E aquelas mulheres saíram gritando: nossa, ele ressuscitou, ele está vivo. Vamos lá, Pedro, vamos, João, vamos. Elas foram falar aos discípulos. E eles também, ontem o Evangelho nos contou exatamente isso. João e Pedro saíram como? Correndo. Está vendo? Larga de preguiça, você que é preguiçoso, tudo que é para Deus. Saia correndo também ao encontro do Senhor. Queira vê-lo ressuscitado. Queira vê-lo ressuscitado. E essas mulheres encontraram Jesus Cristo e saíram correndo, anunciando essa boa nova que chegou até nós. Tal foi a força dessa proclamação que chegou e que se espalha há mais de 2000 anos. Se você está querendo receber uma boa notícia, em meio a tantas notícias tristes que infelizmente nós recebemos, a boa notícia, porque é Evangelho. Evangelho significa exatamente isto, a boa notícia. Jesus Cristo vive, Jesus Cristo reina. Nós cantávamos no início da Santa Missa uma música belíssima que a Tânia e o Rubens escolheram: celebrai a vitória do Cristo sobre a morte. Se ele venceu, por isso que o salmista, ele diz: eis meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Você já viu, nesse ditado popular aí, ouviu, as pessoas dizem assim: para tudo dá um jeito, menos para a morte. É mentira. Para a morte se dá um jeito. Jesus Cristo se deu um jeito para a morte. Ele trouxe a ressurreição. A morte, não tinha como dar um jeito nela. Mas Jesus Cristo, vencendo a morte, Ele deu um jeito nela, trouxe a ressurreição. Eis porque não me deixareis entregue à morte. A morte, para aqueles que creem, não é o fim. A morte é passagem. Como dizia Santa Teresinha,
A morte me coloca na vida. Qual vida, Santa Teresinha? Na vida eterna. Sabe aquele familiar seu que faleceu, que você diz, meu Deus, ele ficou abandonado na morte? Não, não, não. Se morreu com Cristo, ele também há de ressuscitar. Porque como diz, olha a palavra, o meu corpo repousa tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O Senhor nos ressuscita também com Ele. E nós precisamos muito, meus irmãos e minhas irmãs, nos alegrarmos. Quando essas mulheres se encontram com Jesus Cristo, elas realizam algo extraordinário. Elas saudaram o Senhor, ficaram felizes, felicíssimas. Então, adoraram, colocaram os joelhos no chão e adoraram o Senhor. Olha que gesto bonito. É a reação daquelas mulheres ante a presença do Senhor. Expressa a atitude mais profunda do ser humano diante daquele que é o nosso Criador e Redentor. A submissão. Abraçaram os pés do Senhor, adoraram. Que grande lição devemos aprender dessas mulheres e adorar a Deus, glorificar o Senhor, prostrarmos na presença dEle. Que essas mulheres nos ensinem. Por outro lado também, os textos hoje que nós escutamos nos colocam uma realidade dura, infelizmente. Se aquelas mulheres saíram e propagaram, e estava crescendo no meio do povo que Jesus Cristo tinha ressuscitado, tinha vencido a morte, por inveja, o que aconteceu? Começaram a divulgar uma mentira. Só que é interessante, eu não sei se vocês ficaram atentos, Santo Agostinho que coloca desse jeito assim, ó, até mesmo como uma realidade irônica. Se os soldados dormiam, Fernanda, como então que eles viram que roubaram o corpo de Jesus? Ué, que sono era esse? Gente, rolaram uma pedra. Eu ouvi falar que mentira tem perna curta? Olha aqui. Se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo do nosso Senhor? E às vezes, você que está em casa, nós cristãos, desculpe falar, somos bobos, ignorantes, caímos em algumas mentiras, nos boatos. E você sabe os estragos que os boatos causam. Causa intriga, pecuinha. Que estragos realizam as fake news, infelizmente. Tanta realidade por conta da mentira. Nós nos deixamos iludir, não averiguamos. Que povo besta esse povo, gente. Os discípulos dormiam, como que eles viram então roubar o corpo do Senhor? É pura mentira. Só que infelizmente, existe uma diferença da mentira do boato para o testemunho. Quem conta mentira, nunca conta uma mentira feliz. Quem conta uma mentira, nunca a conta de cabeça erguida. Nunca. A pessoa, talvez ela tenta disfarçar, mas uma mentira, gente, porque ela vem do diabo. E o diabo, ele nos ilude, ele nos leva, porque ele é pai da mentira, nos leva a mentir, mas às vezes sustentar esta mentira é difícil, porque chegará um momento, ele jogará tudo na nossa cara, e ele nos levará às consequências da mentira. Então quero dizer para você, que insiste em talvez acreditar nas mentiras, ou que insiste em levar uma vida também mentindo, chegará um momento que essa mentira será insuportável, ela não será possível ser sustentada. Pare de mentir para você mesmo, para de mentir para os seus familiares, rompa com a mentira. E não somente é um ditado, a mentira realmente tem perna curta. E a mentira realiza em nós uma tristeza, que vai ferindo a nossa alma, que vai nos levando à depressão. Rompa com a mentira. E não existe mentirinha, mentirona, é mentira. Às vezes para disfarçar, para dar uma enrolada na pessoa, a gente acaba contando mentiras. Você está pactuando com o diabo. Você está compactuando com as trevas.
Desculpe falar, mas é verdade. Mas só que é o contrário da mentira, do boato, tem o testemunho. O testemunho nós contamos com alegria. O testemunho, mesmo que tente nos tirar a vida, nós vamos dar a vida, porque foi o que aconteceu com os discípulos. Uma verdade, ela é levada, meus irmãos e minhas irmãs, até a última consequência. Foi o que os discípulos vivenciaram. Quiseram mentir, deram dinheiro. Eles não, nós vimos, nós experimentamos o Senhor, pode tirar-nos a vida. Olha o que Paulo experimentou. Paulo era o que perseguia os cristãos, que acreditou naquela mentira que contaram. Mas quando Paulo experimentou, gente, Jesus Cristo, ele foi até a última consequência deste anúncio, desse testemunho. Como aconteceu com as mulheres, deve acontecer também conosco. Gerar alegria. A tristeza vem exatamente das mentiras. Mas quando nós experimentamos a alegria do Cristo, nós vamos até a última consequência. Porque a alegria do ressuscitado no meio de nós. Outra coisa que aconteceu no Evangelho, e que para nós também, meus irmãos e minhas irmãs, em meio a tantas coisas que nós estamos vivendo, a palavra de Deus hoje vem para gerar em nós conforto, paz. Jesus Cristo deu uma ordem para aquelas mulheres: não tenhais medo. Primeiro elas se encheram de alegria, da verdade do Senhor. Depois aquelas mulheres saíram sem medo. Não tenhais medo. Eu quero dizer para vocês, esse tempo atrás eu escutava o padre Adriano Zandoná falando no Sorrindo para a Vida, uma pesquisa que ele fez lá. Ele dizia, gente, a metade dos nossos medos não se realizam. Mais a metade. E às vezes os medos nos paralisam. Você já viu aquela pessoa que fala assim, eu não vou viajar porque eu tive aquela impressão que vai acontecer alguma coisa, e fica paralisado com medo. Eu não vou fazer isso porque eu estou com medo. Vamos vencer o medo. Não tenhais medo. E os discípulos estavam com medo. Depois de tudo aquilo que eles viram com Jesus Cristo, não foi fácil. O Frei Raniero Cantalamessa, eu fiz essa homilia na sexta-feira, ele dizia de uma beata chamada Ângela, que Jesus Cristo apareceu para ela e disse assim, Ângela, eu não te amei por brincadeira. E eu não te amei distante. Gente, Jesus Cristo morreu e não foi brincadeira não. Ele sofreu muito mais aquilo que nós podemos imaginar. E os discípulos disseram assim, que se fizeram assim com ele, o que não vai fazer com a gente? Estavam com medo, trancados. Mas Jesus Cristo entrou onde eles estavam, tirou o medo. E tantas vezes o medo nos tranca, nos coloca reféns, nos aprisiona. Mas Jesus Cristo ressuscitado, vitorioso da morte, quer nos tirar, meus irmãos e minhas irmãs, do medo. Cristo vence os nossos medos do nosso cotidiano, o medo que nós enfrentamos no dia a dia, medo de não dar conta, medo de não suportar, o medo de não vencer, os medos que muitas vezes criamos porque alimentamos falsas expectativas. Não tenhais medo. Que o Senhor elimine do seu coração, do meu coração também, aquilo que é falso, que é ilusão e que o engana. Padre Hélio, o senhor está falando nisso que é muito fácil para o Senhor. Não, não é fácil não, gente. O ano passado, quem conviveu comigo sabe o quanto medo começou a tomar conta do meu coração. Eu vivi uma ansiedade profundíssima que tive que parar nos remédios. Mas às vezes também diz que os nossos temores, os nossos medos se realizam. Eu tinha tanto medo da Covid-19 que peguei. Não procurei, veio de mão beijada para mim, mas só que, no entanto, quando ela veio, olha a experiência de Deus na minha vida. Eu estava na casa da minha mãe pegou junto comigo, eu morria de medo da minha mãe pegar a Covid-19, porque o Rubens sabe dessa experiência, é diabética, é hipertensa. Eu já decretava a morte da minha mãe. Gente, com um tratamento precoce que deu certo. Graças a Deus. Minha mãe está lá. E às vezes, gente, as coisas que nós imaginamos na cabeça, a vida dá uma volta. Como eu imaginava que meu pai ia falecer o ano passado de câncer? Está vendo? Que às vezes, se nós alimentarmos demais o medo, a vida às vezes nos dá essa rasteira, gente.
Os nossos medos não se realizam, vai acontecer outra coisa. Nossa confiança está no Senhor. Estou dizendo isso para você para mencionar que eu tenho medo também, mas que Deus está me ensinando a confiar para dizer, olha, Padre Welles, os seus medos podem sim ou não realizarem. Mas é importante você confiar em mim. Confiar em mim. Não tenhais medo. Uma outra realidade, com isso eu quero terminar essa reflexão, mas é isso que é importantíssimo hoje dessa reflexão. Jesus Cristo disse àquelas mulheres, ide anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Como a Galileia é importante nesse texto bíblico. A Galileia foi onde tudo começou, gente. A Galileia foi onde Jesus Cristo chamou os seus discípulos. A Galileia era o lugar das pessoas simples. Voltar para a Galileia. E aquelas mulheres, apressadamente, porque a tristeza ela nos deixa na lentidão. Você já viu uma pessoa triste? Até para caminhar ela é lenta. Para falar um oi, ela demora 2 minutos para falar um oi. Mas aquelas mulheres saíram apressadamente contando essa alegria. Elas se colocam em movimento, elas vão à Galileia. E a Galileia é o lugar do encontro. A Galileia é o lugar do primeiro amor. Eu não sei se vocês casais se recordam no lugar que vocês se encontraram num dia. Onde você encontrou o seu amor? Lá em Queluz, o Rubens está falando aqui. Onde você encontrou o seu namorado? A Glaucia, o Marco, São Bernardo. É dia de voltar à Galileia. O lugar do encontro. Onde os discípulos se encontraram com Jesus Cristo e aquele encontro mudou a vida deles. Santa Clara de Assis, ela dizia assim para as suas filhas, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Nos momentos de dor, de crises, nós devemos revisitar a nossa Galileia. Devemos voltar e revisitar a nossa Galileia, a nossa fé, o nosso batismo no Espírito Santo. Revisitar aquele dia que parece que Jesus Cristo nos revirou, que para a gente ter uma trombada com Jesus Cristo, revisitar a nossa Galileia. E o que aprendemos aqui deste voltar à Galileia? Jesus Cristo está dizendo que o único passado que vale a pena voltar e visitar é o da minha experiência com Deus. Voltai à Galileia. Nós às vezes voltamos, meus irmãos e minhas irmãs, no nosso passado e cultivamos as nossas feridas, os nossos ressentimentos. O único passado que vale a pena voltar é visitar o da minha experiência com Deus. Todo passado precisa passar, toda dor precisa passar. Não vale a pena viver de passado, porque nós sabemos que quem vive de passado, como diz o nosso querido Padre Bruno Costa, é museu. Nós vivemos de esperança, mas essa esperança ela precisa ser revisitada, voltar à Galileia, onde o Senhor nos prometeu, farei de vós pescadores de homens. Visitar o dia que nós nos encontramos com Jesus Cristo. E eu digo para vocês, casais que nos acompanham, que talvez estão passando por crise, quem sabe hoje é o dia de visitar a Galileia, sabe qual dia? Pegar aquele álbum de fotografia do casamento de vocês, aquele tempo que vocês vestiam aquelas roupas tão bonitas, aqueles cabelos maravilhosos, você lá visitando aquele álbum de fotografia, lembrando dos membros da sua família, recordando, nossa, onde está essa pessoa? Aquela daminha de honra que hoje é uma mãe. Revisitar a nossa Galileia, sentarem juntos. E nessas horas vocês serão tomados da alegria, porque voltar à Galileia sempre nos traz alegria, porque às vezes nós esquecemos. Quando vocês estavam tão apaixonados, talvez alguns estavam até magrinhos. Voltar à Galileia. Nós precisamos voltar, vocês precisam, eu preciso. E tantas vezes, voltar à Galileia, revisitar a nossa Galileia, é ressuscitar em nós a gratidão. É ressuscitar em nós o amor. Nós precisamos hoje voltar à Galileia. Dirijam-se à Galileia, lá eles me verão.
Obrigado, Senhor, por essa palavra de ressurreição para nós. Obrigado pela alegria da Tua presença no meio de nós. Obrigado porque o Senhor hoje nos tira do medo, não tenhais medo. E o Senhor pede para nós sairmos apressadamente. Nos retira da lentidão, Senhor, e nos faça voltar na Galileia. Faça com que tantos casais hoje, Senhor, voltem a realmente esse primeiro amor. Que as crises hoje, Senhor, possam ser sanadas. Em meio a tantas coisas que ficaram entulhadas, Senhor. Até mesmo você, quando eu falei do seu álbum de fotografia, você dizia assim, eu nem sei onde que está mais. É importante revisitar, verem juntos. Bendito seja, Senhor. E neste altar, nesse ofertório, nós colocamos a nossa vida, o nosso chamado, a nossa vocação. Porque queremos sempre voltarmos a essa experiência com o Senhor. Lá nós o veremos.